Boa tarde, segundo ano B, tudo bem com vocês? A prof está aqui para nós iniciarmos a nossa aulinha de História. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos vendo a respeito do passado, né? De alguns lugares, de algumas cidades. E aqui a gente vai estar vendo um pouco das escolas, como que as escolas eram no passado. A gente já viu que existem diferentes escolas, né? Existem as escolas indígenas, as escolas rurais, né? As escolas que são adaptadas às pessoas... Oi, professora! Oi! As escolas que são adaptadas para as pessoas com deficiência, né? E agora a gente vai ver um pouquinho da história das escolas no passado. A prof vai estar compartilhando com vocês a tela para a nossa apostila. Só um momentinho. Que página é? 236. Vou estar aqui compartilhando com vocês. Ops. Olha lá que legal. Nós temos aí nesta página 236 duas fotografias, né? Das escolas, de como elas são aí, eram no passado, né? As duas fotografias, né, que estão aí são de salas de aula, né? Ali tem um pequeno textinho antes das fotografias. Olha só, o cotidiano das escolas no passado não era, né? Perdão, só um momentinho para mim adicionar aqui. Deixa eu ver se vai. Ali, o cotidiano das escolas no passado era bastante diferente das da atualidade, ou seja, das escolas de hoje, da escola que vocês frequentam, né? Meninos e meninas normalmente frequentavam salas separadas e os alunos não eram incentivados a falar nem a participar ativamente das salas. Ou seja, somente antigamente, dentro da sala de aula, quem falava era o professor, as salas eram separadas. Os meninos ficavam numa sala, as meninas ficavam em outra sala separada. E vocês não podiam falar nada dentro da sala de aula, somente o professor. Nossa, deveria ser uma aula muito chata, né, gente? O legal é a gente estar conversando, vocês conversando comigo, vocês conversando com os colegas e trocando sempre as ideias que surgem dentro de sala de aula. O importante que a prof fala dentro de sala de aula é um ajudar o outro, né? Quando a gente ajuda, a gente aprende muito mais. É assim que funciona a nossa sala de aula. Desta forma, fica muito melhor. Os professores passavam o conteúdo na lousa, editavam a matéria aos alunos, que está a respeito dessa primeira fotografia. Nesse método de ensino, os alunos deviam decorar o conteúdo, né? E não podiam dar opinião nas salas de aula. Isso era muito chato. Por mais que o aluno tivesse a opinião, não poderia estar conversando com o professor não deixava ele falar em sala de aula. Ele era proibido. Imagina! Que legal, Maria. Dá os parabéns para ele. Eu tive aula com ele ontem, mas ele não participou. Manda os parabéns para ele, tá, Maria? Um beijão e um abraço da prof. Camila para ele. Ali nessa imagem é uma fotografia, olha só, galerinha, de 1908. Vixe, há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, no século passado. Olha como que era essa sala de aula. Lembra alguma coisa da nossa sala? A nossa sala é tão colorida, né? Tô com saudade da nossa sala de aula. Nossa sala de aula é cheia de cartazes, né? Vocês sentam junto com os meninos que temos ali, que é o Davi e o Pedro. A gente não deixa eles separados, né, Davi? Vocês sempre estão juntos, vocês sempre estão ajudando uns aos outros em sala de aula, o que a professora acha muito legal, porque quando a gente ajuda um colega, quer dizer que a gente aprendeu e a gente tem a capacidade de ensinar. E assim a gente vai aprender muito mais. Isso é muito bacana. Olha a segunda fotografia. A primeira fotografia só tem meninos na foto. E é um professor homem. Na segunda fotografia é uma sala só de meninas e é uma professora. E vocês estão reparando que não tem cartazes nas paredes? Não tem nada pendurado, nem um enfeite. Seria uma aula bem chata, né? Olha só, os uniformes escolares eram bem diferentes dos uniformes usados nos dias atuais. As meninas vestiam saias longas,
né? E camisas e sapatilhas. Os meninos vestiam bermudas e camisas e sapatos, não podiam usar tênis igual vocês usam hoje. Nessa imagem, a sala das meninas também é de 1908. É uma data, um ano lá do início do século XX, há muitos e muitos e muitos anos atrás. A prof, aos pais de vocês, ninguém era nascido ainda. Ninguém. Agora nós vamos ali para a página 237. Nós vamos ver aí alguns objetos que as escolas do passado, né, que os alunos das escolas do passado usavam. Cerca de 100 anos atrás, além da língua portuguesa, matemática e ciências, que é igual que vocês aprendem hoje, os alunos aprendiam outras coisas. Por exemplo... Professora, Oi? que página é essa? 237. Achou? Sim. Ok, bloqueie o áudio, por favor. As meninas, além de aprender português, matemática, ciência, geografia, história, né, que são as disciplinas mais comuns da escola, elas também aprendiam a costurar e a bordar lá dentro da escola. E os meninos aprendiam a arte da marcenaria, que é mexer com madeira, por exemplo, fazer móveis, né? E também eles tinham aula de mecânica, que era para arrumar carro, mexer com motor, essas coisas. Os meninos aprendiam na escola isso. E haviam também disciplinas que ensinavam os alunos a serem... Quem que está com o áudio aberto? Qual é a página? 237. E ali tinha algumas disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas. O que seria ser patriota? É aquela pessoa que ama a sua pátria, o seu país, e a valorizar os símbolos nacionais daquele lugar. Ou seja, amar a bandeira, né? Por exemplo. Aqui nós vamos observar, meus amores, alguns materiais escolares que eram bem diferentes da nossa época. Olha a caneta e o tinteiro. Era assim que era a caneta deles lá na época de 1908. Tem alguma diferença com as nossas canetas de hoje? Bastante, né? E hoje a gente encontra canetas de tudo quanto é cor. Antigamente só podia se escrever com a tinta preta, por exemplo. E era bem difícil, sujava tudo, manchava tudo. Olha como que eram as mochilas lá. Era uma bolsa de couro, bem diferente das nossas mochilas de hoje, que são divertidas e coloridas, né? E olha como que era a carteira. Carteira era de madeira, não era muito confortável, não. As nossas cadeiras hoje são mais confortáveis do que as de antigamente. A prof teve a oportunidade de estudar numa carteira dessa daqui, não é nada confortável. Era uma escola bem antiga que a prof estudou aqui em Campo Grande. E tinha essas carteiras de madeira. Muito ruim. Nem todo mundo podia estudar. Naquela época, geralmente, só as crianças de famílias mais ricas tinham acesso ao ensino. A maioria das escolas eram pagas e os valores eram bastante elevados. Ou seja, só existia, na maior parte, escolas particulares. Não existiam escolas municipais e estaduais como nós temos hoje. Eu sei que tem gente com áudio aberto aí. Eu preciso que bloqueie o áudio. Dessa maneira, nas famílias mais pobres, as crianças acabavam passando o seu dia a dia trabalhando. Elas começavam a trabalhar muito cedo. Muitas começaram a trabalhar com idade muito mais novas que vocês. Eu cheio de crianças, tem relatos na minha família de crianças que começaram a trabalhar com 5 anos de idade, a ajudar os pais em lavoura, né? A mexer, a lidar com a casa, porque não podia estudar. Isso é bem antigamente. E hoje em dia, bem diferente. Mesmo com o direito à educação garantido por lei, será que todas as escolas, todas as crianças frequentam as escolas? Nem todas as crianças. Existe um pouquinho, é bem pouquinho, de crianças que ainda não conseguem acesso à escola, às vezes por distância, não tem como chegar ao local, ou aonde ela está residindo, não existe uma escola adequada para ela. Então, algumas poucas crianças hoje ainda não estão dentro das escolas. O que isso é muito preocupante, porque quando a criança não está na escola, ela vai estar aprendendo alguma coisa? Não, né? Ela não vai aprender a ler, a escrever, a descobrir o mundo dos livros, né? Das histórias, onde a gente consegue aí usar a nossa imaginação, igual nós vamos fazer na nossa aula de produção textual hoje. Nós vamos usar a nossa imaginação. A gente só consegue usar bastante a nossa imaginação quando a gente tem
bastante leitura. E isso facilita a nossa produção de texto, a prof fala para vocês, né? Ô, prof, Oi. ontem eu li 2 livros. Que legal, Maria! Muito bem, muito bem. Tem que exercitar a leitura. E hoje eu vou ler mais um. Muito bem. Tá de parabéns, meu amorzinho. Continue assim. Tá bom? Tá. Pode bloquear o seu Tá bom. áudio. Todos vocês agora na página 238, para nós iniciarmos as nossas atividades. A Amanda Victória vai fazer o primeiro para mim. Pode abrir o seu áudio, Amanda Victória. Oi, pro. Ah lá, Amanda, nós temos ali, ó, ligue os objetos escolares utilizados antigamente aos objetos escolares que correspondem a eles nos dias atuais. Esse primeiro aí, o que seria esse primeiro de capa preta? Caderno. Um caderno. Você vai ligar qual figura embaixo? Caderno. Qual que é o caderno aí? É caderno igual a pastilha. Isso, a de capa vermelha que tá ali, né? Então, o caderno de capa preta, que é o antigo, você vai ligar ele ao caderno de capa vermelha, que é o caderno mais atual. Combinado? E essa segunda imagem aí, o que que é? Caneta tinteiro. Isso. E ela tá aí para guardar num estojinho de madeira, né? Parece, né? Para não manchar nem nada. Em qual imagem que corresponde aí embaixo ao estojo da igual ou mais atual, né? Estojo com lápis. Que cor que ele tá aí? Verde. Verde, muito bem. E a última imagem seria o quê, Amanda Victória? Uniforme. O uniforme. Qual a imagem embaixo que corresponde ao uniforme? A blusa. A azul. camisetinha ali, né? Que parece que é meia verdinha, meia azulzinha. Muito bem, Amanda. Muito obrigada pela sua participação. Maria Laura, pode abrir o seu áudio. Você vai ler para mim a número 2, Maria. Leia o relato sobre a infância de Dona Jovina, que nasceu em 1897. Pode fazer a leitura. Comecei a estudar com 8 anos na escola modelo da praça, sempre com a mesma professora. Isso. Em todos o primário, lembro muito bem das aulas de tabuada e cálculo. Rápido por fila de carteiras. Nesse desafio de cálculo. Ela dizia: a quem for melhor dou uma coisa. Eu ganhava, ela Calma, Maria, o ponto eu ganhava. Agora continua. Ela nunca me deu essa coisa. Isso mesmo. Aí a perguntinha da letra A, Maria. Com que idade que a dona Jovina entrou na escola? Com que idade que fala ali no texto que ela entrou na escola? 8. Então, 8 anos. 8 anos, muito bem. Podem escrever aí, meus amores. Ô, prof, eu já fiz. Que ótimo, Maria. Muito bem. Agora a letra B, Maria, fala assim: qual é a aula que Dona Jovina descreve no relato? Teria que sublinhar no texto. Qual aula que é? Peraí.
Era cálculo e tabuada. Isso, ali onde está escrito, ó, aulas de tabuada e cálculo rápido. Vocês podem grifar no próprio texto. Você achou aí, Já Rafael? fiz, prof. Prof, eu já fiz. Ótimo. Obrigado, Maria, pela participação. Pode bloquear o seu áudio. Amanda Victoria, você achou a resposta no texto? Sim. Ok. Rafael achou a resposta no texto? Ainda Tá procurando? Ok. Davi, você achou a resposta aí no texto? Cadê a apostila, Davi? Vamos acompanhar, meu amor. Cadê o textinho, o exercício? Amanda Oshiro, você conseguiu achar? achei. Ok, Rafa. Nós estamos na 238, Davi. Ana Carolina, você achou? A Melissa está sem apostila, né, Melissa? Amanda Caroline, você achou? Ok. Giovana, você achou a resposta no texto que precisava grifar? Achei. Ótimo, ok. Então, vamos passar ali para a letra C. Essa letra C, vocês precisam conversar com os papais, né? A mamãe, o papai, ou os avós de vocês, com a pessoa mais velha que vocês poderiam conversar na família de vocês. E perguntar como que eram as aulas deles na época que eles estavam na escola, tá bom? Só para vocês terem o relato dos familiares de vocês, de como que era na época que eles estudavam. Depois que encerrar a nossa aulinha, vocês podem ter essa conversa com a mamãe ou com o papai, ou se tiver uma vovó e o vovô pertinho de vocês aí, vocês podem estar perguntando a respeito de como seria, né, como que era na época deles da escola, tá? E aí na outra aula de história, eu vou escolher alguns alunos para contar como que foi essa conversa com o papai e a mamãe de vocês. Combinado? Tranquilo, meus amores? Então, neste capítulo que nós encerramos hoje agora, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar um capítulo novo. Nós conhecemos diferentes escolas do Brasil e dos países, né? E a gente também viu um pouquinho do cotidiano das escolas no passado. Então, a gente teve bastante informação, né? E aí, aqui a gente tem algumas frases. O Brasil é um país muito grande, com diversas culturas. Para respeitar essa diversidade cultural, há diferentes tipos de escolas aqui, que é o que a gente viu, que nós vimos as escolas rurais, nós vimos escolas preparadas para receber pessoas com deficiência, nós vimos as escolas indígenas, né, que são preparadas para o povo indígena. Atualmente, todas as crianças têm direito de frequentar a escola. Oi, quem me chamou? Amanda Victoria. Pode falar, Amandinha. Porque o capítulo 6 fazer na outra aula. Oi? Não, nós vamos começar ele hoje. Nós ainda temos algum tempo de aula. Nós já vamos começar o capítulo 5, tá bom? Pro, Oi? eu posso ler do caderno azul? Do caderno? Ah, tá. O que tá aí? Pode ler. Aproveita que seu microfone está aberto e já leia. No passado, as escolas eram diferentes das escolas dos dias atuais. Por exemplo, meninos tinham algumas aulas diferentes das meninas. Exatamente, foi o que a gente acabou de ver. As meninas tinham aula de costura e bordado e os meninos tinham aula de marcenaria e mecânica, né? Era comum as crianças saírem da escola com essas habilidades adquiridas, né? Para que eles pudessem também aí exercer algum tipo de função depois da escola. E agora nós vamos iniciar o nosso capítulo 5, que é hora de brincar. Que criança que não gosta de brincar, né? Aí nós temos a cena, as imagens aí, abre a apostila de vocês com as 2 páginas, tá? Referentes à abertura do capítulo aí, onde nós encontramos aí várias crianças brincando. Temos crianças correndo, crianças soltando pipa, brincando de bambolê, né? Então elas estão se divertindo. E aí parece que elas estão se divertindo muito.
E aí, na próxima página, fala: brincar faz parte da infância de todas as pessoas. A prof brincou muito, 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 muito quando era da idade de vocês. Brincando, a gente se diverte. Só que a gente não só se diverte quando a gente brinca, a gente aprende muitas coisas novas também, né? Por isso que é sempre bom poder brincar. A gente está passando por um momento onde a gente está tendo algumas restrições, né, meus amores? E eu sei que muitos de vocês não estão tendo contatos com outras pessoas, então estão brincando muito pouco. A prof sabe disso por causa do filho dela que tem em casa também. E eu sei que ele reclama bastante para querer brincar com o coleguinha, porque ele sente falta. E eu sei que vocês também sentem falta de estar brincando, de estar correndo, de estar se movimentando, né? Sentem falta de estar com seus coleguinhas. Mas esse momento, vocês podem ter certeza, vai passar. E já já a gente vai estar voltando para a escola e vocês vão estar aí brincando bastante. E essa pintura aí, a gente olha ali, mais crianças ali, né, brincando, jogando bolita, né, soltando pipa, mexendo com outro brinquedo ali. Então, assim, as crianças estão se divertindo pra caramba aí, né? Elas estão brincando. Algumas crianças estão brincando individualmente e outras crianças estão brincando coletivamente, ou seja, brincando juntas, né? Umas estão com brinquedos sozinhos ali, que nem soltar pipa é mais a pessoa sozinha, né? Os outros estão olhando. Só que é muito gostoso, né? A gente sente falta desses momentos, principalmente ao ar livre. Maneiras de brincar. Existem maneiras para a gente brincar lá na página 242, meus amores. Hoje a gente vê que tem muitas regras para a gente seguir, né? Todas as crianças gostam de brincar, mas cada uma delas tem suas brincadeiras preferidas. Eu já vou descobrir a brincadeira preferida de cada um de vocês. Veja a seguir como é o jeito de brincar de Ivone e Regina, que vivem em uma comunidade ribeirinha no estado do Acre. Lembrando que a gente já falou o que é uma comunidade ribeirinha. São pessoas que moram nas margens de um rio, ao longo de um rio. Lembrem disso. Por isso que a comunidade ribeirinha é na beira de um rio, ok? Então, a gente já comentou sobre isso. Olha lá a Ivone brincando com seus colegas no rio, com seus irmãos, olha lá. Quando meus irmãos e eu voltamos da escola, almoçamos, descansamos um pouco e logo vamos brincar. A nossa brincadeira preferida é nadar no rio, que é quase o quintal da nossa casa. A gente inventa saltos, mergulhos e competições de natação, que eu sempre ganho, pois nado rápido, né? Já vai dar o tempo da aula. Às vezes, até os bichos vêm participar da brincadeira com a gente. As araras sobrevoam tão baixo que quase entram no rio. Quando isso acontece, meu irmão logo inventa uma brincadeira nova. O mergulho da arara. Aí temos de mergulhar, imitando uma arara. Olha que legal! Aqui em Campo Grande a gente tem o privilégio de ver bastante arara voando por aí, né? A gente só não pode imitar o mergulho delas. A diversão só acaba quando meu pai chama a gente para lanchar. Então, eles passam a maior parte do tempo livre deles aonde? Nadando, gente. Olha que gostoso. E ela fala ali que esse rio é como se fosse o quintal da casa dela. Eles têm ali, como eles moram muito próximo da beira do rio, o rio é uma extensão do quintal da casa deles. E é um rio muito gostoso de nadar. Pela imagem que nós temos aqui, parece que eles estão se divertindo bastante. E eles fazem isso depois que eles almoçam e voltam da escola. Muito legal. Imagina se a gente tivesse um rio no nosso quintal, galerinha. Seria muito divertido, né? A gente nem ia ver o tempo passar, porque a gente ia querer ficar a maior parte do tempo dentro do rio. A prof gosta bastante de água. Então, a gente vai concluir o nosso conteúdo aqui. Semana que vem, nós vamos estar falando mais a respeito das escolas do passado, um pouquinho para a gente poder relembrar. E aí, a gente vai continuar esse conteúdo, que é a parte de hora de casa. A página 243? Nós paramos na... Tchau, Pro! 242. Nós vamos continuar na 243. Exatamente, Amanda. Tá? Tchau. A aula é na 243. Vou até anotar aqui. Um beijo para vocês. Pro. Até daqui a pouquinho na nossa aula de produção textual. Nós vamos usar a apostila. Tá? Tchau, prof! Tchau. Tchau, prof! Tchau! Deixa eu ver se eu vou conseguir sair aqui. Aí. Beijo, meus amores. Até daqui a pouco.